Crônicas do Amanhecer. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 24 de fevereiro de 2019. Se Cristo voltasse. Juan Arias escreveu dia 14/01 para o jornal El País da Espanha. Gosto de andar de ônibus dentro da cidade. Como jornalista, acho importante ver e ouvir as pessoas comuns. Quem usa o transporte público, por exemplo aqui na pequena e bela cidade de Saquarema, na região dos Lagos Fluminense, costuma pertencer às classes menos favorecidas. São os sem carro e os sem possibilidade de pagar um táxi. São também os que passam despercebidos. Nesta manhã, junto a um ponto de ônibus do bairro comercial de Bacaxá, uma mulher com pelo menos 70 anos, que por seu modo de olhar devia sofrer de catarata avançada, estava sentada num engradado de madeira, desses que os mercados põem fora, ao lado de onde se forma a fila para subir ao ônibus. Oferecia para vender, apoiados em seu regaço, 3 modestos e banais pacotes de quiabo. Fui resolver uns assuntos e, ao voltar, 2 horas depois, a mulher ainda estava lá, sob o sol, esperando que alguém comprasse sua pequena mercadoria. Olhava cada passante como o joalheiro perscruta possíveis compradores de uma pedra preciosa. Já no ônibus, veio-me à memória um comentário que Henrique Rocha Melo deixou dias atrás na página deste jornal no Facebook. Perguntava-se se Jesus viesse hoje, seria chamado de comunista ou seria recebido a bala pelos cidadãos de bem. A pergunta era sintomática do clima político e religioso que se vive no Brasil, onde o tema Deus foi colocado no centro do poder. Refletindo sobre a pergunta do leitor, e com a imagem da mulher dos 3 pacotes de quiabo ainda na minha retina, pensei que, se Jesus estivesse voltando, como se anuncia às vezes até na traseira dos caminhões de carga, teríamos uma surpresa. Não se trata de saber se seria visto como comunista ou liberal. Sem dúvida, estaria do lado da idosa tão pobre que precisa sair à rua para vender 3 punhados de hortaliças. Mas poderíamos nos fazer outra pergunta ainda mais inquietante: se Cristo voltasse, ao lado de quem não estaria? A resposta tampouco é difícil. Não andaria, sem dúvida, de braços dados com quem permite que continuem existindo pessoas abaixo do nível de pobreza. Não estaria ao lado dos que, como acaba de dizer o Papa Francisco, melhor seria se fossem ateus em vez de irem à igreja e continuarem odiando. Odiando e também se esquecendo da caravana dos excluídos, vítimas do novo capitalismo excludente que vai deixando um rio de inúteis à sua passagem. É assim que o autor de Sapiens, uma breve história da humanidade, Yuval Noah Harari, se refere em seu último livro, 21 lições para o século XXI, aos novos proletários da era da inteligência artificial, os que já não servem nem para consumir. Alguém me perguntará com que direito escrevo que Jesus, se voltasse, estaria do lado da mulher pobre dos quiabos e não dos que se gabam de serem os donos de Deus. Digo isso à luz de evangelhos hoje tão citados em templos e congressos neste país. Escrevo recordando como Jesus se comportava com o poder, seja o político ou o religioso, quando tramavam sua morte. Vou recordar apenas 2 episódios emblemáticos narrados pelos evangelhos canônicos, autorizados pela Igreja, que os evangélicos e católicos devem conhecer muito bem.
Em Lucas, os amigos de Jesus o aconselham a ir embora da pobre rural Galileia onde pregava, já que o rei Herodes queria matá-lo. Não explicam o motivo do ódio do tetrarca contra ele, mas fica claro na resposta de Jesus: ide, e dizei àquela raposa que continuarei expulsando demônios e curando doentes. Herodes temia uma insurreição dos pobres e marginalizados que seguiam e aclamavam o profeta. Na outra passagem, narrada nos 4 evangelhos, é o poder religioso que enfrenta Jesus. Quando viajou à rica e intelectual Jerusalém e entrou no templo, notou que o local, que devia ser casa de oração para todas as gentes, tinha se tornado um covil de ladrões. Referia-se aos vendedores de animais para os sacrifícios dos fiéis pobres, e também aos cambistas que traficavam com moedas. Foi a primeira vez que o profeta da paz perdeu a paciência e derrubou as mesas dos cambiadores. A reação foi imediata. Os escribas e príncipes dos sacerdotes, tendo ouvido isto, buscavam ocasião para o matar, pois eles o temiam. Marcos 11:15 ss. Por que esse medo do poder frente ao desarmado profeta dos últimos? Hoje, mais de 2000 anos depois, mais do que querer matar Jesus, o que o poder no Brasil está fazendo é mais sutil e perigoso. É apropriar-se dele, domesticá-lo, usá-lo para seus interesses. O perigo de hoje é que Jesus, em vez de aparecer ao lado de quem precisa vender algo na rua para sobreviver, pareça à vontade nos corredores onde se cozinha política. Ou nos templos onde se ensina aos humildes e aos pouco escolarizados que Jesus está ao lado dos que triunfam, e não dos perdedores. Não sei se o profeta Galileu, que acabou cravado em uma madeira como um criminoso comum, era ou não anticapitalista. Certamente era anticonsumista. Nem casa tinha. Não deveriam se esquecer disso os religiosos que o profanam ao oferecê-lo como talismã aos governantes. Mais do que nunca, o poder religioso deveria recordar aqui, no Brasil do Deus acima de todos, que Jesus tinha pedido a seus seguidores que separassem o trono do altar. Deem a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Lucas 20:25. Misturar os dois poderes, colocar Deus como fiador da impunidade, significa montar novas cruzes para poder continuar sacrificando inocentes. A idosa que vendia 3 pacotes de quiabo na rua, e o que ela simboliza, julga a todos, esquerda e direita, cristãos e ateus. José Herculano Pires, no seu livro Mistério do Ser ante a Dor e a Morte, tem um capítulo intitulado Os Capatazes de Deus. Esclarece que com o advento do monoteísmo, da crença de um Deus supremo único, nossa miserável condição subhumana não melhorou muito. O Senhor implacável jamais concordou em conceder-nos alforria. Continuamos presos como os negros nas senzalas e tentamos revoltas inúteis, que só serviram para aumentar as nossas dores. O Deus Supremo é irascível e pode irritar-se com as nossas pretensões. O chicote da dor está sempre erguido sobre os nossos lombos e a morte sempre à espreita paia no ceifai. Os raios de Júpiter podem cair sobre as nossas cabeças a qualquer momento, sem sabermos por que motivo. Deus não precisa de motivos e não se preocupa com arrazoados de espécie alguma. Apesar dessa irredutível e trágica visão da vida, continuamos a viver, pois gostamos de estar vivos e detestamos a morte. A dor mais insuportável se torna suportável quando nos lembramos das ameaças dos capatazes de Deus sobre as penas eternas.
A ideia de uma eternidade de dores nos perturba e preferimos esperar vivos a hora do corte. Só os que se desesperam e não encontram alívio algum na vida acabam apelando para a morte. Desse impasse resultou a rebelião das senzalas no plano mental, com as tentativas de golpe de Estado da filosofia e das ciências. O positivismo, o materialismo, o pragmatismo e outros ismos da mesma espécie tentaram abrir algumas brechas de liberdade nas muralhas da vida, para libertá-la. Mas caíram numa situação desesperadora, pois tiraram dos homens as poucas esperanças que lhes restavam. O Buda e o Cristo chefiaram revoltas mais aceitáveis. Mas o Buda apelava para a fuga e o Cristo pareceu suspeito, por se dizer filho de Deus. Os capatazes puseram a boca no mundo, com ameaças terríveis para os que se bandeassem para o lado inimigo. Era perigoso arriscar um olho para quem só possuía dois. Surgiram os místicos do terceiro olho, mas os homens sensatos desconfiaram de uma cilada, em virtude da própria posição esquiva desse olho estepe. Na própria Bíblia hebraica que os capatazes diziam, com autoridade indiscutível, ser a palavra de Deus, figurava o pacto de Noé com Yahvé, o Deus dos judeus, povo esperto firmado logo após o dilúvio. Nesse pacto estava clara a posição de Deus, que exigira duas coisas da humanidade: o povoamento total da terra e a reserva absoluta de todo o sangue derramado para a alimentação do Senhor. Até hoje os judeus ortodoxos mantêm matadouros rituais em que o sangue dos animais abatidos é reservado exclusivamente para Deus. A fim de evitar abusos, os capatazes inventaram que a alma de todos os seres está no sangue, de maneira que, com os chouriços, o homem corria o risco de engolir almas de animais e animalizar-se. Ficou claro que Deus era carnívoro, quando Noé lhe fez um altar no Monte Ararat, após o dilúvio, e Yahvé debruçou-se guloso sobre as carnes assadas que o esperto Noé pusera para ele no altar. Yahvé não comeu as carnes, mas aspirou gulosamente as deliciosas emanações daqueles assados, em que o sangue das vítimas subia nas espirais de fumaça. Quem visse Yahvé naquele momento, de narinas escancaradas para não perder o menor fiozinho de fumaça alimentícia, podia compreender a importância do sangue humano mais precioso nos banquetes celestiais. E quem visse as matanças coletivas no mundo e as fogueiras acesas febrilmente pelos inquisidores compreenderia a razão daquele dispositivo do pacto que dizia: povoai toda a terra, enchei-a com vossa descendência. Yahvé exigia todo o sangue dos animais e da humanidade para a maior produção dos frigoríficos celestiais. Os capatazes de Deus também compreenderam isso e criaram taxas especiais a serem pagas pelos que, ritualmente impedidos de comer carne em dias santificados, recebessem licença especial, de maneira que não se diminuísse a matança universal de que resultariam os estoques de sangue. Por tudo isso o sangue se tomou a mais preciosa das coisas nos ritos e sacramentos das igrejas. Pois nem mesmo o sangue sagrado do Cordeiro de Deus havia sido poupado. Deus perdoava tudo aos homens, menos a dor e a morte, sem as quais não seriam possíveis as matanças. Esse quadro, toscamente esboçado, da tragédia universal, pode despertar os homens para uma compreensão mais clara e precisa do significado da dor e da morte na Terra. Continuamos, ainda hoje, submetidos à fascinação dessas ideias arcaicas,
com que ainda se alimentam teologias e filosofias sanguinárias por todo o mundo. Enquanto não nos livrarmos dessa fascinação cruenta, não chegaremos à compreensão real do que são a dor e a morte na vida humana e continuaremos a viver sem saber por que o fazemos. Nossa vida humana tem o sentido estranho de uma concessão condicionada às exigências interesseiras de um grande monopólio celestial do sangue. E continuaremos a derramar o sangue dos animais e dos nossos semelhantes para agradar a um Deus insaciável. Por mais invenções e conquistas que fizermos, não passaremos da condição desses trogloditas que continuam em matanças selvagens e brutais nos países mais supostamente civilizados deste planeta ensanguentado. Isso prova que a civilização não passa de uma domesticação de feras indomáveis. Mais de 20 grandes civilizações desfilaram pelo planeta até hoje, segundo os cálculos de Toynbee, e os homens continuam os mesmos. As dores do mundo aumentaram, a ação das civilizações mostrou-se contraditória, eliminando males antigos e criando novos e mais terríveis males. O progresso das ciências e das técnicas foi enorme. O homem voa mais seguro e mais veloz que os pássaros, chegou a pousar na Lua e voltar à Terra, mas enfermidades terríveis se espalharam pela Terra, como as várias formas cancerígenas, os infartes, os distúrbios nervosos, psíquicos e mentais e assim por diante. Vivemos no mundo do terror, da insegurança, carregando em nós mesmos o germe dos males que nos assaltarão e nos matarão na hora prefichada de Édipo. Devastamos a terra, poluímos a atmosfera que temos de respirar, liquidamos as defesas ecológicas naturais, envenenamos o céu e o mar. As perspectivas de novas dores e tragédias inevitáveis são muito maiores e mais ameaçadoras do que nos milhões de anos decorridos. Chegamos ao cúmulo de voltar ao canibalismo e aos massacres genocidas. Aumentamos muito a nossa capacidade de produzir novas, mais agudas e mais espantosas formas de dor para toda a humanidade. Parece evidente que, mais do que o acaso ou o destino, somos nós os produtores dos males que nos afligem. Jesus é o epicentro histórico intelecto-moral de uma mensagem libertadora. A mensagem de Jesus era profunda demais, inovadora e transformadora, para que se esvanecesse no nada. Na época em que viveu Jesus, o Império Romano atravessava um período de enormes transformações políticas e culturais. No entanto, o povo hebreu vivia ainda atrelado às tradições do judaísmo. Não era fácil romper os laços culturais de um povo que se mantinha energicamente fixado em seus hábitos e costumes milenares. Foi exatamente neste contexto que o cristianismo encontrou terreno fértil para se propagar, penetrando no pensamento das massas judaicas, desprovidas de qualquer possibilidade de atenção por parte dos detentores do poder que impunham sua ação subjugadora. A Boa Nova representava uma nova resposta moral frente ao desespero do povo desiludido, que se movimentava em uma sociedade em que não havia qualquer esperança. Para buscarmos um quadro mais representativo daqueles tempos heroicos do cristianismo primitivo, nada melhor que as imagens expressas em letras encontradas na obra mediúnica Paulo Estevam de Emanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Para nós, espíritas, esta obra se reveste da força de um documento, legitimado pela credibilidade do autor espiritual e do médium. Jesus de Nazaré, que não era príncipe, mas operário, desencadeou com palavras e exemplos a revolução cristã que abateu o império dos Césares e mudou a órbita do planeta. Kardec pesquisou os fenômenos paranormais e com um punhado de livros e uma revista embaixo do braço restabeleceu a verdade cristã estrangulada por rabinos e clérigos inquisidores. Todas as demais revoluções,
feitas com armas e matanças, encheram o mundo com tropéis de cavalgadas destruidoras e só conseguiram produzir arrepios superficiais e passageiros no mundo dos homens. Porque todas as transformações legítimas, nas coisas e nos seres, procedem sempre de processos endógenos que nascem das entranhas da realidade. Nada se transforma sem que alguém consiga tocar com a ponta dos dedos a mola secreta das estruturas. Quem quiser mudar a face da terra dos homens, como Exupéry chamou o nosso mundo, terá primeiro de mudar a mentalidade humana, o conceito que o homem faz de si mesmo e do mundo. Por isso as revoluções produzidas pelas novas gerações são sempre eficazes. Os jovens não entram no cenário terreno empunhando armas. Chegam fracos e inscientes, desprovidos de experiências, de cabelos negros e doirados, sem a marca branca impiedosa do tempo. Mas trazem nas suas mochilas secretas, sob a capa de sorrisos ingênuos, o seu arsenal de conceitos, de ideias vivas e dinâmicas, que vão aos poucos lançando no pano verde dos cassinos da ambição, em lances que vão deslizando como fichas de marfim com efeitos progressivos, gotas detergentes de verdade nas engrenagens da ambição e da mentira. As novas gerações são a nossa esperança de mudança para melhor no planeta Terra. Esta foi a crônica do amanhecer de 24 de fevereiro de 2019, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.